Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer um exercício e este exercício ele fala basicamente sobre velocidade média, né? Então é um exercício sobre velocidade média e o interessante desse exercício é que ele precisa de uma atenção na hora da leitura. Tá? Então a gente acaba percebendo que muitas vezes o problema não é bem a física, e sim a interpretação do texto. Então presta atenção. Bom, vamos lá. Uma abelha comum voa a uma velocidade de aproximadamente 25 km por hora quando parte para coletar néctar e a 15 km por hora quando volta para a colmeia, carregada de néctar. Bom, parece razoável, não é? Uma vez que quando ela está carregada, ela tem uma velocidade menor. Ok. Suponha que uma abelha nessas condições parte da colmeia voando em linha reta até uma flor que se encontra a uma distância d. Gasta 2 minutos na flor e volta para a colmeia, também em linha reta. Sabendo-se que o tempo total que a abelha gastou indo até a flor, coletando néctar e voltando para a colmeia foi de 34 minutos, então a distância d em quilômetros é... Bom, vamos lá. O interessante desse exercício é que a gente faça um desenho, um esquema, não é isso? E óbvio que eu vou desenhar aqui muito bem, não é? Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos a nossa abelha. Nossa, professor, você desenha muito bem. Se você não tivesse falado, eu já saberia de cara que é uma abelha. Eu vou dar uma melhorada nesse desenho, não é? Então a abelha ela tem as faixinhas pretas aqui, né? Deixa eu fazer aqui direitinho, né, gente? Pelo amor de Deus, agora sim. Não, vamos fazer ela assim, ó. Então, as faixinhas pretas aqui da abelha. Nossa abelha. Né? Deixa eu fazer as anteninhas dela aqui. Nossa abelha tá aqui. E agora a gente vai desenhar essa flor, da onde ela tá tirando esse néctar. É isso? Então vamos desenhar a flor aqui. Óbvio que é uma flor, né? Dá para perceber. Quem me conhece sabe que eu desenho super bem. Então tá aqui minha flor, né? Então já dá para perceber que é uma flor. E aí essa abelha vai vir até aqui coletar o néctar. Então vamos lá. Então vamos desenhar isso de um jeito diferente, né? Vamos fazer aqui usar um recurso. Eu vou usar um vetor para representar aqui esse deslocamento, tá? Então quer dizer, ela vai se deslocar aqui por uma distância, né, d. Então aqui, vamos colocar aqui, vai chegar até a flor, vai ficar 2 minutos coletando néctar e depois vai voltar. E a distância que ela está percorrendo é uma distância d. Agora, o interessante que a gente observe aqui também, né, que a gente possa observar, é que essa distância d é igual na ida e na volta e que aqui foram gastos 2 minutos para que ela coletasse esse néctar. Tá, mas o tempo total é 34. Então eu já posso aqui de cara falar que desses 34 minutos, ela não ficou em voo esses 34 minutos. Eu tenho que descontar esses 2 minutos em que ela ficou coletando néctar. Então, realmente, de fato, ela só voou por 32 minutos. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Bom, e o que nós sabemos aqui? Né? Nós sabemos que o tempo de ida, que eu estou chamando de T1, e o tempo de volta, que eu estou chamando aqui de T2, é de 32 minutos. Tudo bem? 32 minutos. Só que a gente percebe que as velocidades são dadas em quilômetros por hora. Tá? Então, acho que é interessante que a gente transforme isso aqui para horas. Né? E como é que eu faço isso? Bom, eu vou colocar aqui do ladinho, eu vou fazer aqui do lado os cálculos auxiliares aqui, tá? Então a gente vai pensar assim, ó, 1 hora tem 60 minutos, não é isso? Bom, e 32 minutos? Quantas horas isso representa, né? Então, óbvio que se fosse 30 minutos, seria meia hora, é fácil. Então, vamos pensar aqui, ó. 60 vezes x é igual a 1 vezes 32. Então, x vai ser 32 sobre 60.
tudo bem? Eu vou deixar assim, não vou nem simplificar por enquanto, vou deixar assim, dessa forma, tá? 32 sobre 60 horas. Então, eu posso trocar isso aqui, não é, por 32 sobre 60 para transformar isso em horas. Então, eu já posso dizer que o T1 mais o T2 tem que dar 32 sobre 60 horas. Bom, agora já estamos em horas, tudo bem? Bom, agora, como que eu acho o tempo de voo na ida e na volta? E aí, para isso, eu vou usar o conteúdo que a gente já viu, que é velocidade média. Então, velocidade média é o deslocamento que você efetuou, é a razão, é a divisão entre o quanto você andou e o tempo que você gastou. Tá? Então, isso aqui é o que nós vamos usar. Tá, então nós vamos fazer aqui, deixa eu ver mais bonitinho aqui. Tá? Então, isso aqui é o que nós vamos utilizar. Bom, então a gente vai pensar assim, a gente vai fazer esse cálculo tanto para ida quanto para volta, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pensar aqui. Bom, na ida, a velocidade, qual que era a velocidade aqui, certo? Então, qual era a velocidade que a gente tem, não é? Tá voando aqui com uma velocidade de 25, então eu vou colocar 25 é igual, qual é o deslocamento que a gente teve ali? Na ida, a gente teve um deslocamento D, dividido pelo tempo, que eu vou falar que é T1. E na volta, vou fazer a mesma conta, tudo bem? Ó, só que aí a velocidade na volta é 15, a distância continua sendo D e o tempo é T2. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse T1, não é? Vou passar esse T1 aqui multiplicando, tudo bem? Vou passar esse T1 multiplicando e depois eu vou passar o 25 dividindo, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, tá? T1 é igual a D sobre 25, tudo bem? Bom, obviamente, se eu fizer a mesma coisa aqui, T2 vai ficar D dividido por 15. Tá, e o que eu sei? Que se eu somo T1 com o T2, tem que dar 32 sobre 60. Então, a nossa conta vai ficar assim. T1, que é D sobre 25, mais o T2, que é D sobre 15. Isso tem que dar quanto? Tem que dar 32 sobre 60. Tudo bem? Bom, então chegamos nessa parte aqui. Agora, fisicamente, na verdade, nós até já resolvemos esse problema, já entendemos o que queríamos e aqui eu já vou ter a solução. E o que muitas vezes traz uma dificuldade para o aluno é que a parte matemática nem sempre é tão clara, né? Tá, cheguei nessa solução aqui, então eu já sei que se eu fizer essa conta, como eu tenho só a incógnita D aqui, eu vou descobrir o valor da distância D. Tá. Agora, matematicamente, como que a gente faz isso, né? Matematicamente, tá? Então, eu quero aqui, eu vou criar uma nova telinha aqui pra gente, para que a gente possa conseguir entender melhor, né? Eu vou trabalhar melhor com vocês isso aqui. Então, eu vou criar uma telinha nova aqui, tá? E vou fazer essa conta com vocês. Matematicamente, como que eu resolvo? D sobre 25 mais quanto? D sobre 15 é igual a 32 sobre 60. Lembrando que aqui eu tenho várias formas de resolver isso aqui, tudo bem? Posso resolver só esse lado, posso já resolver, né, de uma forma mais global. Bom, eu vou fazer assim, ó, por enquanto, eu quero me preocupar em fazer essa soma aqui, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou construir aqui. Uma das formas é fazer um mínimo múltiplo comum entre eles. Perceber qual é o mínimo múltiplo comum entre eles. Como é que eu faço isso? Muita gente não sabe fazer, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um número que eu possa dividir aqui, tá? Esses dois termos aqui. Então, eu vou pegar o 5, eu sei que ambos dá para dividir por 5. E 25 dividido por 5, não é? E então, isso vai dar quanto? Vai dar 5. 15 dividido por 5 dá 3. Bom, posso dividir de novo por 5? Sim, esse número eu posso dividir por 5. Então vai dar 1. Esse número eu não posso dividir por 5, mantenho ele do jeito que está. Bom, agora eu procuro um outro número que eu possa dividir o 3, que é o 3. 1 já estava lá e aqui.
Então, isso significa que o mínimo múltiplo comum entre, né, esses dois números é o número 5 vezes 5, tá? Vezes 3. Ou seja, 25 vezes 3, que dá 75. Isso significa que, quando eu pensar num número que seja múltiplo de ambos, esse é o primeiro cara que vai coincidir, tá? Então, por exemplo, eu poderia escrever, fazer isso aqui de uma outra forma. Poderia fazer assim, olha, vamos lá, vamos pensar no número 15. Quais são os múltiplos de 15? Bom, 15, 30, né? 45, 60, 75, 90 e aí por diante. E do 25? Bom, do 25, né? Do 25 aqui, quem que eu poderia escrever? Bom, o múltiplo é o 25, o 50, o 75, o 100, o 125, o 150 e assim vai. E aí eu pergunto para você, qual é o primeiro múltiplo que é comum aos dois? Por isso chama mínimo múltiplo comum. O primeiro múltiplo comum entre eles, que eu vejo, ó, quem é o cara que aparece primeiro nas duas listas aqui? É o 75, tá? Então, posso fazer desse jeito? Posso. Então, essa aqui é uma opção. Agora, essa é uma opção talvez seja mais rápida, é uma técnica que a gente usa. Tá, então eu encontrei que o menor múltiplo comum entre eles é o 75. E o que que eu quero? Eu quero fazer a soma dessa fração. Só que para fazer a soma dessa fração, eu não posso somar frações que têm o denominador diferente. Então, o que que eu devo fazer? Devo transformar esses dois caras num mesmo denominador. Bom, e qual é o número que é comum a eles, né? Qual é o primeiro múltiplo comum entre eles? O 75. Então, o meu objetivo vai ser transformar essa parte de baixo em 75. Então, como é que eu posso fazer? Ó, se eu sei que aqui eu já tenho o 25, ó, 25 vezes 3 dá 75. Então, se eu multiplicar esse número aqui por 3, né? Obviamente eu tenho que fazer isso na parte de cima também, porque quando eu faço algo numa fração na parte de baixo, eu tenho que fazer a mesma coisa na parte de cima. Então, eu vou transformar isso aqui em 25. E como é que eu faço 15 virar, né? Como é que eu faço 15 se transformar em 75? Bom, eu posso pensar agora aqui, né? Ó, aqui eu tinha 5 vezes 3, né? Então, vou escrever aqui agora, só para voltar aqui, né? 5 vezes 5 vezes 3. Então, quando eu penso aqui agora, qual é o número que eu tenho? 15? Então se eu tenho o número 15, eu posso fazer o seguinte, ó, 5 vezes 3 é 15. 15 vezes quanto dá 75? 15 vezes 5. Então se eu multiplicar isso aqui por 5, isso vai se transformar em 75. Só que se eu não posso mexer só numa parte de baixo da fração. Então eu tenho que multiplicar aqui em cima também por 5. Bom, então como é que vai ficar agora esse meu número que eu alterei? Professor, mas isso não vai alterar o número? Não, ó, porque se eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 3, eu não estou alterando o número. Então, o meu número como um todo continua sendo o mesmo. Então vai ficar 3D dividido por 75 igual a 5... Opa, igual não, mais, né? Mais 5D sobre 75. E isso é igual a 32 sobre 60. Bom, então aqui agora eu posso fazer essa soma, não é isso? Posso fazer essa soma. Então vai ficar 8D dividido por 75 igual a 32 sobre 60. Bom, como é que eu posso resolver isso agora? Eu posso, né, a famosa multiplicação em cruz aqui, né, multiplicar esse termo por esse termo por esse, mas eu também posso, antes disso, fazer algumas simplificações. Por exemplo, eu posso dividir isso aqui por 8, que vai dar 1, e essa parte aqui por 8. 32 dividido por 8 vai dar 4. Então já simplifiquei o meu número aqui. Tudo bem? Outra coisa que eu percebo é que tanto o 75 quanto o 60, ó, são múltiplos de 15. Então dá para dividir aqui. O professor, poderia ir dividindo por 5, por exemplo? Poderia, não tem problema nenhum, né? Por exemplo, ó, professor, na hora eu não ia pensar que isso aqui é múltiplo de 15. Tá, se eu dividir isso por 5, vai dar 15. Se eu dividir isso por 5, vai dar 12. Professor, poderia continuando dividindo aqui? Poderia, né? Não tem problema nenhum, ó. Quando você fez isso, deixa eu mostrar como é que ficou a sua conta, né? Vamos melhorar aqui, ó. Você pode até no começo colocar ó, D1 vezes D sobre 15
é igual a 4 sobre 12. Professor, ainda dá para simplificar? Claro que dá. Dá para ir simplificar, não tem problema. Ó, posso dividir por 3, vai dar 5. Posso dividir por 3, vai dar 4. Como que ficou isso aqui, então? Ó? Ficou, né? Deixa eu colocar aqui. Então, vai ficar d sobre 5 é igual a 4 sobre 4. Dá para simplificar? Lá, lógico que dá, né? Ó, claro que dá. Então, dividir por 4 vai dar 1, dividir por 4 vai dar 1. Bom, aí agora sim, olha como ficou mais fácil, né? Eu não vou ter que ficar fazendo tanta, né, conta, multiplicações com números grandes, ó. 5 vezes 1, 1 vezes d. Então, eu chego à conclusão que a distância era, na verdade, né, de 5 quilômetros. Como eu já tinha colocado desde o início todas as unidades, né, nas respectivas unidades corretas, né, na verdade, então, o que eu tenho aqui? Distância de 5 quilômetros. Então, eu posso ir lá e assinalar meu item, que é o item E. Tá bom? Gente, um abraço, obrigado.